Bom dia, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Novita, agente de viagens da Alvenas Turismo. Estou fazendo aqui o lançamento do nosso grupo do Japão. A gente fez um pré-lançamento, né? Mandamos para os nossos clientes. A gente reservou 15 cabines com a Princess, já estão travadas, né? Só que a maioria já está reservada. A gente tem umas varandas externas, mas da interna a maioria já foi. Então, como nós temos mais pessoas querendo entrar no grupo, nós vamos finalizar essas cabines para pegar novas, né? Só que o que acontece? A gente estava com uma situação procurando guia e tudo, tentando fechar todo o roteiro para fazer uma apresentação para vocês. Estava previsto para a gente fazer essa apresentação na sexta-feira. O que acontece? Veio essa situação nova do Trump. Então, o que a gente falou? Tem tarifas que talvez até quando a gente vai fechar hoje já vai ter alteração. Então, o que que a gente fez? Vamos lançar, né? Apresentar já os números. Inclusive, eu tenho a minha luzinha aqui. Eu coloquei aqui o dólar que nós estávamos nos baseando, né? Esse era o dólar base segunda, mas tem o dólar turismo, tem o dólar que as empresas usam, mas estava mais ou menos a situação de dólar, né? Se mudar os valores, a gente já tem uma ideia. Então, a gente está baseando nesse dólar de segunda-feira, né? Dólar comercial que estava 5,50, mas tem empresas que estavam 5,60, que é o dólar turismo, enfim. Mas essa é a nossa base. Para vocês mais ou menos terem ideia, né? Se por acaso subir o dólar, quanto sobe, para o vídeo não ficar velho. Enfim, a gente teve um grupo da Patagônia que foi bem legal, assim, né? A gente também fez uma jogada parecida. Eu segurei as cabines, só que estava segurado, tava travado em reais, né? Não, não, desculpa, estava travado em dólar. E aí aconteceu uma situação também parecida. Eu liguei para todo mundo e falei, gente, hoje é o dia de comprar. Então, é mais ou menos essa mesma situação. Quem teve no grupo da Patagônia sabe a loucura que foi. Foi um dia corrido. Então, a gente quer lançar esse vídeo de manhã e já à tarde começar a reservar as cabines, tá? Mas bem, vamos apresentar a viagem para vocês, né? Bem, mais ou menos para vocês entenderem aqui como é que nós funcionamos, né? Então, a gente está fazendo nosso lançamento do grupo do Japão, né? E aí a gente vai apontar possibilidades, né? Então, assim, nós estamos em grupo, nós vamos fazer um navio juntos, e até uma parte você pode fazer junto com a gente, outra parte você pode fazer sozinho. A única coisa é que algumas coisas não vão dar para sair do grupo dessa vez. Nós vamos deixar mais fechado. Mas até certa parte eu falo, gente, essa parte aqui é opcional, cada um pode fazer o que quiser. E tem partes que a gente vai falar, gente, essas partes nós temos que fazer juntos. Ou tem casos, que nem do voo, que nós vamos apresentar algumas opções. Vamos lá, compras em grupo, né? Quem não está acostumado a trabalhar com a gente, é mais ou menos para entender, né? Quando você fecha numa agência, o pessoal já faz um PF, né? Nós não, nós vamos montando esse PF junto com o grupo e sempre barganhando, né? Conforme a quantidade de pessoas, tentar sempre pagar melhores tarifas, né? A gente divide essa compra sempre em etapas. Então, a primeira etapa é a compra do cruzeiro, com a definição se vai ser a cabine interna, externa varanda e o serviço. Então, você vai querer a tarifa Plus, vai pegar a tarifa Standard, vai pegar a tarifa, acho que é Premier ou Premium. Então, mais ou menos é isso. A etapa 2 vai ser definindo os voos. Os voos nós vamos focar em duas situações, né? A gente tem uma situação da Emirates, inclusive toda vez que for falar quem escolher essa opção da Emirates, e toda vez que apontar, vai ter uma tagzinha em dourado, né? Dizendo que para quem escolher a opção da Emirates, tem essas opções. E para quem escolher a outra opção, que é a da Japan Airlines, vai ter uma tagzinha vermelha. Beleza? Quando chegar lá, a gente vai voltar. Só tô dando aqui um breve, né? É, a parte 3 e 4, depois que todo mundo comprar o navio e o aéreo, a gente vai fazer um vídeo exclusivo deles, que a gente vai ter o número de pessoas e as intenções de cada um dos passeios. Então, quem escolheu da Emirates, a gente vai fechar os passeios em Dubai. Quem escolheu na parte da Japan, a gente vai fechar os transfers, né, que são aeroportos diferentes. Então a gente vai fazer toda uma etapa 3 que é de serviços terrestres, né. Inclusive, quando a gente tiver definição exatamente quantas pessoas são, a gente vai tentar sempre fazer opções terrestre com guia em português e carro fechado. Então, exemplo, eu tenho um passeio no navio legal, custa $170. Pô, nós somos em quanto? Nós somos em 20, nós somos em 30, nós somos... Com esse grupo, nós vamos tentar, né, olha, com as empresas, quero guia, quero transfer e a gente faz passeio privativo em português.
Algumas descidas vão ser legais. Algumas descidas a gente vai propor para as pessoas não fazerem nada. Não, essa aqui nós vamos descer, não vamos gastar dinheiro, mas nós vamos num restaurante tal. Então, enfim, depois que todo mundo fechar, nós vamos fazer um vídeo exclusivo só para quem já fechou as cabines, para a gente dar as opções de terrestres e sempre tentar fechar em grupo as situações para poder baixar o custo, tá? E a etapa 5, depois que definir os dias, né? A gente tem que fechar o seguro. Então, quem quer comprar o seguro, quem quer acionar o cartão, enfim, já tem que fazer essa etapa, porque a gente vai ter definido já exatamente o número de dias. Vamos falar agora o que importa: o navio e o roteiro. Então, só para vocês entenderem a escolha, né? Inicialmente nós íamos fazer em agosto, né? Mas como eu tenho família descendente aí da parte da minha esposa, né? O pessoal falou que agosto o clima é terrível, né? Então tem outros meses que é a temporada de chuvas. Nós queríamos passamos para outubro, porém tem uma situação de visto. Então tá para sair uma nova regra no Japão de exigência de visto pro final do ano que vem. Então, isso talvez inviabilizasse a viagem, né? Teria que tirar um visto, como fosse o visto americano, tem aquele processo burocrático, um custo a mais. Aí foi jogando para essa data, né? Que pra gente é muito em cima, né? A gente costuma fazer grupos com 1 ano de antecedência. O pessoal compra o navio, a gente estuda o terrestre, então a gente fez um pouco mais rápido, né? Do que normalmente a gente faz. Mas foi por esse motivo, né? A gente quis fugir do visto, a gente quis fugir do clima ruim e achar um Japão que caiba no bolso. Porque os roteiros de cruzeiro são mais ou menos os mesmos, né? Então a gente quis dar uma fugida na temporada e escolhemos o começo de março, né? O cruzeiro ele acaba no dia 17. Esse ano, o desabrochar na cerejeira acho que aconteceu por volta do dia 24, né? Depois nós vamos voltar nesse assunto, vocês vão entender o porquê nós escolhemos dia 17. Então vamos falar do roteiro. O roteiro ele faz todo o sul do Japão, né? O que é caro no Japão? A gente fala assim, o que é caro, né? Se locomover no Japão. Então, nesse roteiro de cruzeiro, a gente vai fazer o sul completo do Japão. Vamos para Hiroshima, vai em Nagasaki, vai em Kobe, a gente vai inclusive na Coreia, né? Então, a gente vai fazer todo o sul do Japão no roteiro. E por que nós escolhemos a Princess, né? A gente queria a experiência de um cruzeiro de luxo, né? A gente viajou já na Norwegian, né? A gente fez o Star, fez o Encore, teve uma boa aceitação. E a gente falou assim: vamos pegar agora um- vamos tentar, né, galgar algo novo, né? Que aí a gente foi para a Princess, né? A Princess, esse navio é considerado já ganhou o prêmio de melhor navio de luxo do Japão. Então é diferente de outros roteiros que vocês já fizeram. É isso daí que a gente tem que entender. Então, exemplo, a gente não tem o cartão físico, nós ganhamos uma tag, né? Então, exemplo, Marcelo, escolhi a pacote de bebida. Você no aplicativo, você consegue pedir a bebida, o cara encontra onde você está no navio e te traz pela tua tag. Então, assim, é outra experiência, né? Eu tive um treinamento, falou que pode beber na jacuzzi. Estou com dúvida sobre isso, porque eu nunca tinha escutado falar. Mas, pelo que passaram, dá para pedir a bebida no aplicativo, o cara te entrega na jacuzzi. Então, assim, o nível de serviço é outro do que nós estamos acostumados, né? De quem viaja de MSC, quem viaja de costa. É outro padrão, né? Esse navio ele foi reformado esse ano. Então é um navio antigo, mas ele foi todo reformado. E isso é um ponto ótimo, né? E quando o navio tá recém-formado, é carpete novo, é tudo. Vamos pegar ele quase zerado, né? Agora vamos falar o que interessa, que é os valores. Lembrando que, só pra vocês terem ideia, quando a gente lançou, tava 5,90. Semana passada tava 5,60. Então, até quando a gente fechar hoje, vai ter variação. Mas como a gente já estava com a dinâmica pronta, nós montamos baseado no custo que estava aí na segunda-feira, tá bom? Então vamos lá. É, Inclusive tem redução grande de valor, né? Se você ver a publicação nossa, tá 26 mil, aqui já tá 24. Quando a gente tem essa trava em dólar, né? Às vezes nós ganhamos, às vezes nós perdemos, né? É, Hoje nós estamos no meio termo. Do que a gente lançou, tá mais barato
comprar hoje do que quando a gente lançou, ainda, mesmo com essa subida do dólar. Então, mas vamos continuar aqui para vocês terem ideia de comparativos. Então a gente tem a cabine interna, externa e varanda, né? Essas foram as nossas reservas. Eles têm serviços. O que que é os serviços, né? Então ele tem o serviço básico dele, que é o LGW, esse tipo de categoria aqui que a gente, esse tipo de tarifa que a gente reservou, né? Ela não está inclusa a gorjeta. Então, quando você chegar no navio, não dá para pagar antes, você tem que pagar US$ 187. Tem clientes que conseguem, às vezes, na recepção, falam que não vão pagar e pagam direto para as pessoas. Existe essa possibilidade de. Mas, por regra, US$ 187 de gorjeta. Ok? O que, que tem nas outras categorias? Vamos falar da Plus, né? Principal, pacote de bebida e internet. E aí, e gorjetas. Então já vai estar com todos esses itens já na parcela e você já vai pagando. Você não vai ter um susto, né? Chegou lá, o dólar subiu, já está pago. O... Já está pago junto com a parcela. Aumenta, eu fiz uma conta, porque vamos supor, aumenta mais 8.500. Tu fala, putz, é muito. Mas tem que pensar que na outra tarifa nós estamos pagando a gorjeta. Aqui já está incluso. Então, se a gente tirar o valor da gorjeta, seria só R$ 6.500, né? Só, né? Que dá 3 mil e pouco por pessoa. Eu acho que vale a pena. Principalmente que eu quero internet. Se você quiser internet, é muito caro a internet no navio para você fechar. Infelizmente, é caro. É, Esse é o navio que ele vai ficar 2 dias de mar direto. Então, para quem precisa, não pode ficar um dia sem internet, eu já aconselho, já vai para o Plus. Nem pense. Porque se você for comprar a internet depois do navio, se quiser, o que você vai gastar de bebida já vai praticamente ser o custo da Plus, que você consegue parcelar e que você já consegue ir com essa parte tranquila, né? Então, o que que tem direito? De bebidas até US$ 15, a internet para um dispositivo, gorjeta já vai estar paga, duas refeições com preço fixo em restaurantes casuais. O que que são esses casuais? Eles têm, além do restaurante convencional, né? Eles têm mais dois serviços de restaurantes. Ele tem o casual e tem o de especialidades. Esse casual tem, acho que é pizza e tem um café, se eu não me engano. Esse de pizza foi eleito a melhor pizza em alto mar do mundo. Vamos ter que provar para descobrir se é verdade. É, Além disso daí, tem serviço de quarto adicional, aula fitness e sobremesa. Fiz um treinamento com eles e falei assim, quero ver essa sobremesa. Eles mandaram uma foto de um sundae desse tamanho. Falou, tem direito a 2 dessa por dia, já gostei. Então, é um serviço legal. E o suco natural premium, o que que é? Suco de fruta. Então, não é em todos os bares, né? Vai ter um bar no navio em que vai ter disponibilidade de suco de fruta. Não vai ser aquele de pozinho. Pra vocês terem ideia, não vai ser todos os bares, porque nem todos os bares têm as frutas, né? Então vai ter um bar no navio que vai ter acesso a esses sucos de fruta. E é o que eu te falei, né? É a experiência premium que você vai ter, né? Você pedir no aplicativo, vale a pena muito o pacote de bebida. E vamos falar da categoria Premier, né? Eu tive alguns clientes que compraram, principalmente quando você compra a travessia, né? Travessia, a MSC, vou dar um exemplo da MSC. Ela vende um combo que sai o pacote de bebida muito barato. Só que tem clientes que falam assim, Marcelo, eu quero o Plus. E aí, para você fazer esse upgrade, é caro. Então, às vezes o cliente está no navio e fala, eu queria o whisky 12 anos, eu queria a qualidade melhor de vodka, eu queria tal vinho, não está disponível. Quando a gente vai para a categoria Premier, aí eu já vou em drinks até US$ 20. Então, a base mais ou menos é a mesma, mas em relação à qualidade da vodka, do whisky e do vinho, é superior. Então, assim, para quem prima isso, nem pense, já vá no Premier. Principalmente pelos Wi-Fi. Eu acho que até dá para vender no navio. Falo assim, ó, tô com a senha aqui do Wi-Fi, dá para você distribuir. Já vem com as gorjetas, né? Esse daí dá quatro aparelhos.
gorjeta, restaurantes, especialidades limitados. Isso é muito legal. Então, você ter acesso aos restaurantes vale muito a pena. Se você botar na ponta do lápis o quanto você gasta em cada restaurante de especialidades, você fechar esse pacote já se paga, né? É, tem direito ao Lafittes, o suco, que eu já avisei. Ah, e tem isso aqui que eu achei legal também. É, o pacote de fotos. Então, todas as fotos que você tirou no navio, eles te mandam digitalmente. Se eu não me engano, você tem direito a pegar 3 físicas, né? Mas o restante, eles te enviam. É uma coisa besta. Mas a gente fez um grupo da Norwegian que ganhava pacote, ganhava foto. Meu, tu não tem noção, abrir o que foi. Um tinha cabine tripla e queria foto. Então a foto é uma coisa que assim, ninguém quer pagar, entendeu? Mas quando você tem direito, é muito legal. E você usa. E eu fiz aqui, tá? O mesmo comparativo. Em relação à tarifa base, né? Eu tirei o valor da gorjeta. Deu mais ou menos aí uns 12 mil reais a cabine, dá mais ou menos uns 6 mil por pessoa. Tem mais uma situação de cabine. Quem quer cabine tripla ou quádrupla? Quem quer cabine tripla ou quádrupla? Sai do grupo. Entre aspas. A gente tira individual. Essas cabines que nós travamos, elas têm uma condição ótima para dupla. Porém, tem uma promoção agora em vigente de terceiro e quarto hóspede grátis, só paga as taxas. Então, eu vou dar um exemplo. Essa cabine, quando a gente fez a cotação semana que vem, quer dizer, semana passada, né? Tava 24 e 100. A gente fez por uma tripla, deu menos de 26. Então, se você quiser tripla, recomendo já mandar, porque a gente vai fazer a reserva já, né? Mas sai dessa conta de grupo e vai para outra conta, né? Se você quiser quádrupla, as cabines não são tão grandes. Eu recomendo até pegar uma varanda. Fala, Marcelo, eu quero uma quádrupla. Então vai de varanda, entendeu? Mas de um jeito é a dinâmica de 4 pessoas numa cabine é complicado. Até 3 eu acho que é legal. Mas enfim, aí você tem que me mandar a mensagem, eu já vou fazer a reserva dessa cabine já, pra gente poder segurar os valores. Porque quando eu entrar com essas 10, provavelmente o valor já vai dar uma subida. Então, quem quer tripla, já me manda mensagem e a gente já também tem que fazer essa reserva. E vai ter essa vantagem de pagar praticamente o mesmo valor da dupla e dividir em 3 pessoas. Vamos falar agora do avião. Vocês lembram das tags que a gente fez, né? A tag vermelha e a tag dourada, que eu passei lá na frente. Agora são 2 escolhas que nós temos de voo, né? A gente tem a escolha mais barata, que é da Japan, e nós temos a escolha que eu acho que é mais conveniente e, e melhor, né? Não posso falar que é melhor, porque as duas são boas. É, a escolha que eu acredito que seja a certa. Vou explicar os motivos, né? Vamos falar da opção barata. Essa opção, ela é boa porque ela é barata. Ela é muito barata. A gente tá falando aí de 7 mil reais, um voo ida e volta para o Japão. É quase o preço para a Europa. Isso está estupidamente barato. É... Meu, em relação ao custo-benefício, nada vai ganhar disso. Nada, nada. É muito barato. Atenções, né? Dá para fazer a conexão em Nova York ou em Dallas. A gente falou com uma empresa, a gente não confirmou ainda com a empresa aérea, né? Mas eles passaram aqui em Dallas, falou assim, pega em Dallas, porque a mala tu não precisa retirar do avião, ela já vai direto. Em Nova York você vai ter que tirar. Então é um processo a menos. E... Só que tem desvantagens. Desvantagem primeira, você tem que ter o visto americano, né? E tem todo esse trâmite de alfandegário que você tem que ter. Em toda a escala nos Estados Unidos, você tem que passar para a alfândega. Então é um processo maior. A escala é de 4 horas em Dallas, né? Em Nova York, 3 eu já acho inviável, mas de 4 horas dá tempo, dá. Mas, enfim, tem a burocracia americana, tem recheck-in. O cliente teve problema em fazer recheck-in, tem que fazer recheck-in, porque você vai mudar de companhia. E você vai fazer o voo numa vez só. Então, de vez de você fazer o stopover na próxima opção de fazer esse voo quebrado, você vai fazer um voo aí de 30 horas numa vez só. Outra desvantagem que tem nele é quando a gente chegar em Tóquio, esse aeroporto ele é longe de Yokohama. É coisa de 1 hora e 10, 1 hora e 20 de distância. Então talvez o trânsito fique um pouco mais caro. Mas, bem,
Em relação a custo, ninguém ganha nessa opção. E também não é ruim, tá? É uma boa empresa, só que tem essas, essas ressalvas, né? Agora vamos falar da Emirates, que eu acho que é uma boa opção, principalmente para o grupo. Qual que é a maior vantagem dele? Stopover em Dubai. Então a gente vai quebrar esse voo. Então a gente vai pegar um voo de 30 horas, vai ser dividido no meio, né? Então a gente vai ter esse descanso. É, qual que é a ideia? A gente sai aqui do, do Brasil todo mundo junto, descemos em Dubai. De Dubai, a gente vai apresentar também mais pra frente já umas ideias, porque a gente fez esse ano Dubai. Então a gente já tem uns fornecedores, já temos, mas eu vou pegar os custos de Dubai e vou apresentar para vocês. Então, vai para Dubai e a gente fica uns dias, depois vai para o Japão. Isso vai dar um ritmo muito mais tranquilo em relação a cansaço. A gente fazer essa quebra no voo. Porém, o custo é maior. A gente estava falando no outro na faixa de 7, então estamos aqui na faixa de 9. Então tem essa diferença, né? Mas, exemplo, tem gente que gosta muito de aviões, né? Então, tipo, Marcelo, para mim é interessante. Então, você vai num Airbus A308, é um avião de 2 andares, um avião que cabe quase 1.000 pessoas, um avião gigantesco, né? O Japão já é um avião convencional, né? O Boeing 787, acho que metade da capacidade de um Airbus. Então, assim, tem essas diferenças de custo. E o transfer, né? Quando a gente chegar nesse voo da Emirates, ele vai no aeroporto que é mais próximo. No Maps, está dando aqui, do hotel aqui que a gente previamente escolheu, coisa de 25 minutos. Então, assim, é uma facilidade, mas você paga mais caro de um lado. Enfim, nós vamos concentrar nesses dois voos, tá? Não vamos fugir dele. Então, Marcelo, quero a opção A, Marcelo, quero a opção B. Tem gente que vai vir da Europa, tem até um pessoal que está pensando em ir da China, mas se saiu do Brasil, nós vamos tentar focar nesses dois. Como é que nós vamos fazer essa compra? Eu preciso que vocês definam. Marcelo, eu vou seguir pela opção barata, e aí eu vou fazer esse bloqueio e todo mundo compra junto. Ou Marcelo, eu vou seguir para a opção da Emirates. Mesma coisa, a gente faz o bloqueio e todo mundo compra junto, né? A gente não vai fazer cada um compra o seu. Dessa vez a gente vai comprar, mas a única coisa que a gente tem que saber, quantas pessoas são de cada uma das situações para fazer esse bloqueio e comprar, tá? E também a pessoa tem que definir a volta. É num segundo momento. Mas, em resumo, é isso. Eu vou agora adiantar e falar um pouco de quem escolheu a opção da Emirates. O que que tem para fazer nesses dias? Ah, antes que esqueça, eu coloquei aqui os valores de renovação do visto através de um despachante aqui, parceiro nosso. Então eu vou apresentar as situações. Então, quem quer fazer o voo da Japan tem que estar com o visto válido, né? Eu quero fazer uma renovação, se precisar. Custa 1.690. Eu não indico quem está com visto vencido. Pode ser que não saia, vai que você tem algum problema. E você compra o voo e não consegue depois o visto. Mas quem quiser arriscar e comprar o voo e fazer a renovação, 1.690. Então a pessoa pode entrar lá no site, fazer por conta, contratar um despachante à parte, enfim. Para quem quer o voo da Emirates, não precisa para Dubai, visto. Para o Japão, não precisa de visto. Para a Coreia, precisa de visto, é necessário, né? Dá para você fazer online, ou um despachante está cobrando a gente 390. Todos os vistos eu faço sempre com um despachante. Dá para fazer online? Dá. A gente faz? Não. A gente contrata aqui um despachante. Então, quem quiser, Marcelo, pede para a gente fazer para mim. R$ 390. Marcelo, meu passaporte venceu. O despachante cobra R$ 80 para fazer para você e mais 257,25 do passaporte. Eu acho que se você não tiver ele físico, tem que pagar o dobro. Enfim, é, aqui estão os valores, né? Isso daí cada um escolhe o que quer fazer, né? Mas eu sempre indico, em qualquer falou de visto, eu sempre indico o despachante. Porque ele já tem essa expertise e já faz para você. É um pouco mais caro? É. Mas ele já faz, tu já fica mais tranquilo. Vamos agora falar. Deixa eu só mostrar também um breve descritivo aqui do roteiro, como que tá ficando, né? Então, para vocês entenderem, qual que é a nossa ideia? O pessoal que eu escolhi da Emirates, ele vai sair no dia 2, né? Então, dia 3 vai fazer aquele passeio de o dia inteiro. Dia 4 dá para fazer um outro passeio aqui, que é
exemplar o jantar do deserto. E aí, no dia 5 sai de manhã. Esse voo ele chega à noite lá. E o pessoal que saiu também do Japão vai chegar no dia 5, né? Então a ideia é todo mundo chegar no dia 5. Por que a gente vai chegar bem justo da viagem? Porque a ideia é, quem quiser ficar mais tempo para tentar ver a cerejeira, fique. Então, nesse começo da viagem, nós vamos fazer bem justo, tá? Então, vamos chegar no dia 5 e embarcar no dia 6. Então, aqui, depois vocês vão ver, vai ter mais uma diária de hotel. Mas é isso, a gente deixou aqui justo para sobrar mais dias para quem quiser ficar no Japão depois da viagem do cruzeiro, ter essa maior facilidade, tá? Bem, vamos falar agora dos transfers. Essa daqui é uma opção para quem escolheu a opção da Emirates. Esses são os valores que nós pegamos referente ao grupo que a gente fez esse ano. Pode ser que esse valor mexa, mas pelo menos vocês terem uma base. Então, vamos supor, é barato. Quando a gente fala de Japão, vocês vão ver que é tudo barato. Então, o transfer ficou, para um grupo de 7 pessoas, ficou US$ 18. Mas, enfim, a gente vai estar num grupo maior, esses valores devem baixar, mas aqui você já tem uma base, tá? Do que a gente fez esse ano com a Golden. Uma diária no hotel que nós ficamos ficou 1.840 os 3 dias, né? Para o casal. Pode ser que a gente escolha outro hotel, tá? Com café da manhã. Então, pegamos o mesmo que eu peguei para vocês terem referência. O pessoal adorou o hotel, mas podemos escolher até outras opções. Mas só para a gente ter como referência esse hotel, tá? Eu não conheço Dubai, eu vou indicar esses passeios. Esse passeio que a gente fez esse ano, o pessoal ficou maluco, né? E você vê, exemplo, para dizer uma pessoa saiu US$ 54. Pode ser que tenha uma alteração nesse valor. Mas US$ 54 a gente não paga o guia no Japão. Depois, quando a gente chegar lá, vocês vão ver. E aqui nós estamos falando de um carro privado, com guia em português, e o dia inteiro com você, pegando no hotel e te levando de volta. Vale muito, muito, muito a pena. Então, um city tour dia inteiro em Dubai ficou para o grupo na faixa de US$ 54 por pessoa. De noite, a gente fez um jantar no cruzeiro. Como é que foi? O pessoal pegou vocês no hotel, levou vocês, embarcaram no cruzeiro e viram. O pessoal viu a Dubai toda de noite. Depois, quem quiser, a gente tem vídeos, eu mando para vocês no WhatsApp. Né? É legal que você janta e vê Dubai de noite. Vê todas aquelas luzes. Você curte, né? Então você curtiu de dia e de noite você completa com o cruzeiro com o jantar. Para quem fez esse cruzeiro e quiser outra opção, nem meus pais já fizeram esse cruzeiro. Eles estão pensando em fazer um restaurante giratório que tem. Então tem duas opções aí, né? No dia seguinte, a gente tem amanhã vaga, né? O que eu recomendo? Museu do Futuro. É sensacional. O pessoal deixou para comprar em cima da hora e não conseguiu. Tem que comprar com 6 meses de antecedência. Então, faz o Museu do Futuro, né? Dá para fazer, quem não fez, faz The Prime. Tem outras coisas que dá para fazer. Faz de manhã. E à tarde o Safari, né? Que é esse Safari? O pessoal pega vocês umas 2h30, né? Aí você vai de Jeep 4x4, tem um jantar. É muito legal. Também meus pais foram. Quem quiser, eu mando um videozinho, né? Saiu US$ 96 pessoa. Esse não precisa ser grupo, se não me engano. Era esse valor em múltiplo de 4 pessoas. Então tem 4 pessoas, fecha um carro e já vai a esse custo. Né? Isso daqui é por Jeep que faz a conta. Deu esse valor. Pode ser que dê uma mexida? Pode. Mas esse foi o valor que nós fizemos esse ano em dólar. Tá? Ou também, no segundo dia, dá para ir para Abu Dhabi. Né? É legal, o pessoal fez a mesquita, né? Quando nós viajamos, a gente fez diferente. O pessoal fez 2 dias de passeio. Então, era um passeio em Dubai foram para Abu Dhabi e Abu Dhabi fizeram outro passeio. Então, dá pra gente, de repente, unificar. Então, dá pra tomar um café cappuccino de ouro. Enfim, tem N opções que dá pra gente acrescentar para quem quiser fazer essa parte de Abu Dhabi, né?
Ou também dá para fazer a palmeira, né? Enfim, eu coloquei aqui no PDF algumas opções que nós fizemos. E também, quando a gente for lançar a planilha de custo, eu fiz ali um básico, né? Um roteiro ali para quem não conhece Dubai, com os passeios, o quanto vai dar de média de custo, para vocês terem uma ideia, né? Mas aqui, quando vocês vão receber esse PDF, tem aqui uma ideia de shows, o show das fontes que vê de noite, de N coisas para vocês fazerem. Bem, vamos falar agora de Tóquio e Yokohama, né? Então, lembra lá naquela planilha, todo mundo chega no dia 5, né? O que acontece? Aqui nós temos as diferenças em relação ao aeroporto. Então a gente tem o pessoal que vai pegar o voo da Japan, ele vai chegar num aeroporto mais distante, e o pessoal que vai pegar o voo da Emirates vai chegar num aeroporto mais próximo. Eu não coloquei cotação de transfer aqui. Eu coloquei $100. Por quê? Eu tenho que saber quantas pessoas são. Exemplo, se todo mundo falar, Marcelo, eu quero a opção da Emirates. Né? Então, a gente está falando um grupo aí, a gente está estimando entre 20 a 30 pessoas. Já vai ser uma situação de transfer, né? Se o pessoal pegar o outro voo, vai ser outra situação de transfer. Então eu falei assim, como o pessoal queria uma prévia, eu falei, vamos colocar $100. Prefiro colocar bem a mais, em a mais, né? E aí, quando a gente tiver essa definição, a gente vai colocar, né? E nossa ideia é pegar um hotel bem próximo, né? A gente viu um baita hotel próximo ao desembarque do cruzeiro, dá pra ir a pé, quem quiser. 15 minutos você tá lá. Mas eu não indico, né? Então colocamos aqui uns $15 de transfer, dá pra fechar um táxi, enfim. Vamos fechar um transfer, mas essa parte de transfer eu não quis entrar nessa cotação, porque tem essa variação pelo número de pessoas, tá? Mas um quarto, uma diária, né? Entre o dia 5, que é aqui a gente vai chegar, até o dia 16, que é que a gente vai embarcar, até o dia 6, que nós vamos embarcar no navio, custa na faixa de R$ 700 o casal, tá? Então, voltamos lá naquele nosso roteiro completo. Então, fechou? Entenderam? No dia 6, embarcamos no navio, né? Do navio, nós vamos fazer todas essas cidades, né? Tem 2 dias de navegação, Hiroshima, Shimonoseki, vai para Busan, na Coreia, né? Nagasaki. Então imagina que nós vamos em Hiroshima e Nagasaki. A gente está muito afim de fazer esses 2 passeios com guias em português privado, né? Porque é a parte histórica, né? Então, enfim, essas 2 saídas é o que a gente está mais em busca aí dos guias, né? Mas, vamos supor, tem Koshi, que tem visita do busão. Vou dar um exemplo aqui de Kobe, né? Então, quem for continuar na viagem, vai comer um Kobe Beef. Não gasta com o passeio do navio nessa descida. Já quem for fazer o navio e não for ficar nesse terrestre, e de Kobe, a gente já vai indicar, pega o passeio tal do navio, você vai para Osaka ou para Kyoto. Por isso que nós vamos fazer um pedido à parte. Depois que todo mundo já comprou o navio e já vai definir se vai querer ficar ou não, a gente vai acertar mais ou menos e indicar, né? Porque passeio do navio, cada um faz o seu, mas a gente indica, olha, esse daqui você faz no navio, esse daqui você pode fazer por conta. Então nós vamos, depois que o grupo já estiver todo fechado, né, que a gente tiver o número de pessoas exatas, e aí a gente vai fazer todos esses estudos casos a caso. Então, um exemplo de Cope, né? Pega o passeio do navio, se você for fazer o depósito terrestre, você não precisa fazer essas cidades que nós vamos voltar para elas lá quando a gente estiver no terrestre. Então, pula, faz outra coisa, depois voltamos para lá, né? E também, é, em Shimizu, dá para fazer o Monte Fuji, né? Que é um dos melhores passeios do Japão. Porém, contudo, todavia, se atentem ao horário, né? É da 1 até às 7. É longe e é um passeio demorado. Então, a gente estudou o passeio do navio, ele é um passeio mais contemplativo, você vê de longe. Qual que é a nossa ideia? Depois, na parte terrestre, nós vamos voltar. Então, por isso que nós temos esse comparativo, né? Dependendo quem for fazer continuar na viagem, faz um tipo de passeio, a gente vai indicar, né? Fazer um tipo de passeio. Quem for querer continuar, faça outro passeio. Então, vamos depois fazer, depois que está todo mundo comprado, tudo definido, a gente vai fazer um outro vídeo, só dando essas opções
de passeios de navio, de passeios por conta, ou a gente decide na hora? Porque também a gente gosta de deixar umas coisas vagas, assim, né? Não gostamos também de deixar tudo definitivo. E o cruzeiro acaba no dia 17, beleza? Então, acabou o cruzeiro dia 17. Uma cliente indicou, eu não sabia que isso existia, eu achei muito legal. O que que é isso? Eu vou mostrar aqui para vocês como funciona. É uma excursão que você passeia o dia todo, né, em Tóquio, e ela acaba no, no aeroporto. Entendeu? Então, ela daria para encaixar num voo da Emirates, né? Porque o voo pela Japan, ele vai em outro aeroporto. Mas de repente a gente tenta achar algum voo que encaixe nessa volta. Mas eu achei bem legal. É US$ 224, é um valor relativamente caro, só que é um transfer de 1h30, né? Do cruzeiro até o aeroporto. Então você faria um passeio em Tóquio, e aí no final do dia, eles indicam até para voos depois das 6 horas, e aí você pega o seu voo e volta para o Brasil. Achei uma baita opção, né? Uma cliente falou que pediu inclusive para a gente fazer isso daí na viagem da Noruega. Eu falei, cara, isso aí é legal, porque você passeia, né? Curte mais um dia de viagem e você já acaba pela própria empresa, pela Princess, já dentro do aeroporto. Então, é uma opção legal para quem for fazer a parte do cruzeiro. Indico muito. Para quem quer, Marcelo, vamos finalizar a viagem aqui. Procura fazer essa opção que ela é legal, né? Eu vou agora, vamos fazer um resumo de como é que tá ficando. Então vamos fechar aqui a conta, né? De tudo apresentado. Lembrando, né? Tem que ir nos passeios do navio, né? Mas pode não fazer passeio nenhum. É, tem que somar mais a gorjeta, mas tem a situação, enfim, tem mais gorjeta, né? É, e tem mais o visto, né? Tem visto para a Coreia, não está aqui contabilizado. Então, vamos lá, né? Fazendo um resumo na opção 1. O voo por volta de R$ 7.000. Gente, voo, tarifas não seguram, né? É só quando a gente fechar. Então, ontem a gente conseguia comprar por esse custo, né? Pode ser que amanhã, quando a gente for fechar, tenha alteração, mas a gente tem já uma base, né? Então, R$ 7.000 de voo, cruzeiro 12 mil, transfer 632, diária de hotel, que é R$ 700, vai dar R$ 350 por pessoa, excursão 1.230, total 21 mil. Então, 21 mil na primeira opção por pessoa, né? A opção 2, voo da Emirates por volta de R$ 9.000, hotel em Dubai, 3 diárias, 920, os transfer coloquei R$ 200, né? E de volta do hotel até o aeroporto. Passei em Dubai, eu coloquei 1.500, tá? Pode gastar mais ou a menos, mas eu coloquei fazendo passeio todo dia. Excursão, fazendo R$ 1.500 é bastante passeio, né? Mais o cruzeiro, mais o transfer do aeroporto, mais a diária de hotel e essa excursão de volta. Então, finalizando dia 17. Pegando a excursão do navio, deixando até o aeroporto, né? Deu 25 mil. Lembrando, né? Esse voo da Japan, a gente tem que verificar ainda se tem essa volta para esse aeroporto da excursão, tá? No voo que a gente tinha cotado inicialmente era outro aeroporto. Mas nós temos aqui uma base. Vamos ver se tem algum outro voo da Japan que volte para esse mesmo aeroporto e dê para pegar esse passeio. Até coloquei ali um asterisco. Então, quem perguntou, com 21 mil você consegue passar aí 2 semanas no Japão. Beleza? É uma viagem bem econômica, né? Quando a gente estava falando de Japão, a gente queria fazer o cruzeiro e um pacote fechado, né? Tipo um Europa Mundo. É surreal os valores. É muito, muito caro. Então, um pacote fechado do Japão custa na faixa de 40, 50, R$ 60.000 por pessoa, né? Então a gente quis fazer o navio, né? E que é a nossa visão é a maneira melhor para você fazer o Japão. São muitas cidades. Imagina você fazer esse número de cidades na parte terrestre. É, desfaz mala, arruma mala, desfaz mala, arruma mala. Então é uma loucura. Então o Japão de navio
A gente pegou esse navio, tem até uma cliente que falou: "Pô, Marcelo, esse navio tá muito picado". A gente falou assim: "A ideia é essa". Então, se vocês verem, cada dia é numa cidade mesmo. O navio ele passa bastante tempo, é pra gente curtir bastante esse terrestre, conhecer muito o Japão. Então, ele vai dar uma dinâmica muito boa de Japão. Fechou? Agora, o navio acaba dia 17. Os meus pais querem prolongar a viagem, ficar mais uns dias no Japão. O que acontece? Que voltando lá ao assunto, né? A gente queria juntar com um pacote, só que é muito caro. Então, quem quiser esticar a viagem mais uns dias, nós vamos fazer uma versão de Japão econômico. O que é a versão de Japão econômico? Quando a gente vai estudar Japão, né? Por que o Japão é caro? Transporte privado, carro privado, se locomover é caro, né? Os guias são caros. Então, esses dois fatores são caros. Porém, hotel, a gente identificou mais barato que a Europa. Alimentação, mais barato que a Europa, né? O pessoal teve agora em Milão. Você vê quanto eles gastaram também. Transfer também na Europa tá caro. Mas o guia, principalmente. Então a gente estava nessa busca de guia. Então tá todo mundo, pô, Marcelo, você tá segurando a viagem? Lança logo. A gente estava nessa briga de achar um guia que queira fazer o que a gente quer. Inclusive, amanhã que a gente ia ter reunião com eles, né? A ideia nossa não é lançar hoje. Só que com essa maluquice de dólar, eu já quis lançar o vídeo hoje e já indico as pessoas comprarem o navio hoje, né? Mas essa parte de guia, nós achamos a empresa e bateu no custo que a gente queria, né? A gente quer sempre mais barato. Mas a gente estava falando no universo de 125, 100, 90 dólares por dia. E isso, tu fala assim, com carro privado, entendeu? Ah, eu vou te pegar na estação de trem e fazer o passeio com você. A gente não tava achando. Então foi uma briga, 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 briga. E encontramos uma empresa. E aí bateu no valor que a gente quer. Então, assim, para quem quiser continuar a viagem, nós vamos fazer esse Japão econômico, um terrestre, por mais dias, ok? Aqui está uma prévia de gastos. Então, eu já tenho já esse guia fechado, né? Não está o contrato assinado ainda, porque essa reunião vai ser amanhã, e a gente também tem que definir o número de pessoas. Mas já está bem encaminhado, né? As conversas com eles. Então, vamos supor, a gente vai comprar o guia e pagar lá o trem dele, ou pagar a comida dele pra ele ficar com a gente. Então, a gente conseguiu fazer um negócio bem bacana. Quer dizer, estamos fazendo, né? Acho que até amanhã a gente finaliza. A gente só tava na dúvida, porque quantas pessoas nós somos, entendeu? A gente fechou um guia para 30. A gente tá na dúvida se precisa de 2 guias, né? Mas até então esse custo é para um guia na faixa de 30 pessoas, tá? Se aumentar, a gente vai ter que ir para 2 guias e se diminuir, talvez suba um pouco o valor. Então eu coloquei que eu acredito que vai ser mais ou menos o grupo 30 pessoas, quanto ficou os custos, beleza? Então, vamos lá. Guia para 30 pessoas, 8 horas por dia, vai ficar em torno de 60 a 70 dólares por pessoa. 12 dias de guia vai dar essa faixa aqui entre 720 e 840 por pessoa. Precisa. Com guia a viagem fica muito mais dinâmica, né? Então ele conduz o grupo. Nós somos um grupo muito grande de pessoas e se todo mundo quiser fazer esse terrestre, a gente precisa. Nós vamos utilizar transporte público, né? Um passeio ou outro, que nem o do Monte Fuji, provavelmente nós vamos fechar com um carro privado para poder render mais, enfim. Mas a maioria vai ser de transporte público. Então precisa ter guia. Até meus pais falam assim: pô, Marcelo, precisa ter guia todos os dias? Eu, Marcelo, acredito que sim. Mas se o grupo discutir, identificar que não precisa todos os dias, a gente não fecha todos os dias. Mas eu acho que a dinâmica do dia fica mais rápida, sabe? Do que vocês ficam ali procurando com guia, vocês já vão certo. E o dia rende muito mais. Além de ter toda a parte cultural da coisa, né? Então você vai ver um prédio, você tem um guia, ele vai te contar a história daquele prédio. Quando vocês forem em Nara, vai ter o guia contando toda a história, que foi a primeira capital do Japão.
quando vocês forem é, no Monte Fuji, a dinâmica vai ficar melhor. Enfim, para mim, o guia tem que ser todos os dias. Mas se lá pra frente lá o grupo chegar à conclusão que só vai fazer menos dias de guia, faz menos dias de guia. Não tem problema. Beleza? Mas eu passei considerando 12 dias de guia. A viagem talvez até passe de 12 dias. Eu vou mostrar para vocês aqui a ideia do escopo. Mas eu quis deixar um pouco a mais em toques de custo, só para vocês terem ali uma ideia que a diferença é pequena e talvez valha a pena, tá? Então vamos falar agora de hotéis. Lembrando, gente, esses custos foram tirados na segunda, vão ter alterações. O que acontece? É barato. Parece um pouco quando eu fui para Las Vegas, né? Tirando Tóquio, que Tóquio é barato hotel. Nas outras cidades parecia ser Las Vegas, assim, vamos supor. Em Yokohama, se eu pegar, né, essas 3 diárias, né? Vamos supor, acho que é terça, quarta, quinta. A diária de sexta-feira é quase o mesmo preço das 3 diárias da semana, entendeu? Então, Yokohama, a gente vai ficar 3 dias. E aí, Kyoto e Osaka, a diária é um pouquinho mais cara, porque a gente vai pegar bem no final de semana e as diárias são mais caras. Podemos pegar outras opções de hotéis? Podemos. Isso a gente vai analisar com calma. Porém, nós temos que reservar esses hotéis, né, para grupos. Senão, metade vai ficar num hotel, metade vai ficar com outro. Não pode acontecer. O guia tem que pegar a gente sempre no mesmo hotel. Todos os hotéis que a gente vai fechar é o café da manhã. Esse é uma média de gastos. Provavelmente vai ficar um valor maior ou menor. Se a gente conseguir. O que está encarecendo é Kyoto e Osaka, tá? Mas Yokohama e Tóquio são opções, tem opções baratas de hotéis. Vamos por uma semana em Tóquio, 1.500 e poucos reais por pessoa, né? 3.000 reais, uma semana em Tóquio, num hotel bom, com café da manhã, num lugar legal, assim, num padrão Ibis. Nada de muito luxo, mas enfim. Para vocês terem assim, um pouco de ideia de custo, né? O que está sendo mais caro essas duas cidades. Aí quando a gente fechar com a guia, inclusive a gente vai discutir essa parte de hotel com eles. É que essa é a reunião de sexta-feira que nós adiantamos. Mas, enfim, mandei aqui, ó. Vou lá na, na hotel.com, entendeu? Esse é os custos para vocês terem ideia de todos esses dias que nós vamos ficar no Japão. Porém, repito, nós vamos fechar em outras condições para poder todos ficarem no mesmo hotel, para a dinâmica do guia pegar a gente no mesmo hotel, para render o dia, tá? Mas aqui tem já um valor médio. Quem quer saber o quanto custa ficar. Aqui tá dando 14 dias de Japão. Meus pais querem ficar só 5 dias em Tóquio. Mas eu falei assim, ó, tenta dar uma esticada assim que você vai aumentar quase nada em custo de diária. E aí você tem uma chance maior de pegar o pico do pico da cerejeira, né? E de repente vocês lá durante a viagem, eu gosto de deixar é, livre. Tem que ter um pouco de coisa livre, sabe? De você chegar e falar, putz, eu quero voltar para aquele lugar, ou eu quero inserir esse lugar. Então, Tóquio, eu deixei um tempo maior, que de repente você achou uma coisa legal, você quer conhecer alguma coisa, de Tóquio você consegue pegar qualquer trem, tá? E depois quando a gente for falar de trem, vocês vão entender o motivo. Vamos falar de trem agora. É, Eles têm um passe que a gente compra aqui do Brasil, né? E esse passe, ele me dá direito a andar dos trens balas ilimitado. Posso fazer o que eu quiser de passe. Nós vamos fazer uma conta mais para frente, se compensa comprar o passe ou a gente comprar os tickets individuais. Esse passe tá saindo na faixa aí de 4.000 reais, né? Pra... É 3.000 e pouco, né? Eu coloquei aqui a cotação em dólar de uma empresa aqui do Brasil, né? Pode ser que tenha alteração. Mas tá saindo mais ou menos essa faixa aqui em relação à primeira classe e segunda classe, para 7 dias e 14 dias. 7 dias, se a gente juntar bem, talvez já dê para pegar, né? Tipo assim, 7 dias já dê pra gente fazer o que a gente tem que fazer de trem, né? Mas eu indicaria pegar o 14, porque aí você em Tóquio você tá com trem, entendeu? Pô, tô em Tóquio,
Mais pra frente a gente decide fazer uma viagem X, outra Y, o de 14 você vai pagar um dinheiro a mais, com certeza, mas ele vai te dar ali mais essa uma semana de dias de trem, né? Mas enfim, o pacote de 7 dias vai dar certinho na viagem, porque nós vamos acabar em Tóquio, né? Ainda acho que vai ficar 2 dias em Tóquio, enfim. O de 7 dias dá. Mas quem quiser pegar o de 14, por isso que eu estiquei, né? Que a nossa ideia o nosso passeio praticamente ele acaba em 5 dias em Tóquio, né? Falei, pega mais dois dias e quem quiser pega esse PES de 14, que você tem a liberdade de esticar mais 2 dias e vamos supor, o pico das cerejeiras está previsto em Tóquio para o dia 30, entendeu? Esticar mais os dias vai até o dia 2. Então, assim, aumenta a possibilidade de você ver o pico das cerejeiras em Tóquio, N situações. Então, quem quiser ainda dar mais uma esticada de mais 2 dias, até eu coloquei o custo de 7 dias, não tá o custo de 5 dias, é, pega esse PES de 14 dias, tá? Se não, o de 7 dias já vai dar perfeito pro nosso roteiro, tá? Vamos lá. Eu fiz aqui uma simulação da segunda parte. Como é que tá essa simulação da segunda parte? Eu estou considerando o PES de 14 dias, que eu te falei que o de 7 já basta. Eu estou considerando os 7 dias do Japão, em Tóquio, né? Que pode ser menos. Então aqui eu preferi fazer a conta para mais do que a conta para menos. Nós estamos falando em torno de 12 mil reais por pessoa, para ficar esse Japão econômico, né? Lembrando, andando de transporte público, é, hotéis, tudo hotel qualidade boa, com café, enfim. E com o PES e com o guia. 12 dias de guia, né? É, eu acho que vale muito a pena. Porém, eu preciso saber quem quer continuar para a gente poder avançar desde com guia, com os cursos. Eu tenho que entrar em contato com os hotéis para poder reservar essa quantidade de quartos. Todo mundo me pediu uma faixa de gastos. Então a gente está em 12 mil. O que vai ter a mais, né? A alimentação desses 12 mil, né? No parte do navio a gente não precisa colocar alimentação, porque já tem, aqui tem alimentação. E os ingressos, né? Porque, como a gente já tem, então eu tenho o passe, que eu consigo me locomover no Japão com esse passe. E eu tenho guia, eu já matei essa facilidade. Eu vou ter um ingresso ou outro. Então, quando eu estiver em Osaka, eu vou querer ir na Universal. Vai pagar aí na faixa de R$ 400 o ingresso universal. Entendeu? Então, o resto é para entrar em parques, em museus. É um custo que, enfim, não coloquei aqui, entrar no parque tal para ver a estátua do Buda custa tanto. Então tem esses ingressos dos passeios, né? Mas não é nada relevante, né? O grosso, que é o Gym Pass, né? Que é o passe do trem, as diárias de hotel, né? Lembrando, o que saiu até caro aqui, na minha opinião, foi essas que pegam o final de semana, né? Uma pega sexta, sábado, pega domingo, segunda. Em Kyoto e Osaka. Essa daqui talvez a gente consiga baixar bem o custo. Mas deu na faixa de 12 mil reais por pessoa. Ok? Gente, desculpa aí ficar muito longo. Eu queria ter mais informações nesse vídeo, né? Que nem eu convidei o pessoal da Princess, mas com essa loucura do dólar, eu já quis lançar. Principalmente que eu tenho um cabine tripla que eu fiz, que vence hoje. Eu já quero, olha, pro pessoal ter a realidade de custos, né? Ter essa base e querer ou não abraçar a ideia, né? Da viagem. Por isso que a gente já tá lançando hoje. Qualquer dúvida, estou aqui. E a nossa ideia é à tarde já começar a finalizar as cabines, né? Então eu já preciso. Se a pessoa falar, Marcelo, eu quero aguardar, beleza, não tem problema. Mas eu não vou conseguir mais segurar a cabine em relação à lista que eu fiz. Então, exemplo, eu vou ligar, olha, eu deixei aqui uma cabine interna para você reservada. Vamos efetivar hoje? Você fala assim, não, Marcelo, eu quero esperar. Tudo bem, mas eu não consigo mais dar garantia dessa cabine. Se outra pessoa me pedir, eu vou repassar. Por quê? Porque eu já tenho uma demanda maior de interna, né? Então, provavelmente eu vou fechar esse grupo e se eu
Eu também não sei, né? Vai que não vende. Mas aí, se eu conseguir fechar esse grupo, eu já vou tentar abrir o outro, e aí vamos ver o custo que vai ficar. Então eu vou ligar, olha, deixei aqui uma cabininha reservada para você, tem interesse? Ah, não, Marcelo, eu vou aguardar, eu quero mais informações, ou eu quero conversar com uma pessoa ou outro. Beleza, mas aí eu não vou segurar mais a cabine. Vou segurar a cabine para quem já finalizar ele hoje. Tá bom? Então, desculpa aí, esse vídeo ficou longo, corrido, mas eu quis lançar ele hoje por causa dessa loucura aí do dólar. Eu falei, não, não vamos esperar, vamos já finalizar. Ah, tem uma situação, eu tenho um cliente que me pediu e tem desconto, tá? Se você quiser comprar a viagem em dólar, tem um desconto bacana, porque, enfim, você pega uma tarifa menor de dólar. Então, quem quiser pagar à vista, né, em dólar, tipo Wise, dá para fazer e sai sim um desconto bom, né? A viagem, 9 vezes. O voo da Emirates em 9 vezes. Hotel, dependendo do parceiro, pode chegar até 12 vezes sem juros, né? Então, são coisas que tem que pagar parcelado. O navio tem que pagar uma entrada num valor considerado alto até. Depende da cabine, eu tenho que fazer o cálculo, né? Eu tenho que ver também, quando a gente for fechar, o valor que tem. Mas segue a nossa publicação no site. Mas o voo da Emirates dá para pagar à vista. O voo da Japan, eu acho que dá para pagar em 5 vezes. Eu tenho que confirmar ainda. Mas tem vários itens que dá para pagar parcelado, tá? E eu recomendo pagar parcelado porque tem coisas que não vai dar para pagar parcelado. Exemplo, o guia. O guia nós vamos ter que pagar 30% e o restante mais próximo da data, entendeu? Mais 30% já vai ser no ato da compra. Então é um valor alto. Tem coisas que, entendeu? Então, enfim, sim, o que dá para parcelar, eu indico parcelar, porque vai ter alguns itens que a gente vai ter que comprar ele à vista. Beleza? À vista não, né? Vai ter que, exemplo, do guia, eu vou ter que reservar o guia pagando 30%. Fechado? Gente, obrigado aí. Recomendo ver o vídeo na televisão, né? E podem compartilhar aí com os amigos. E tô muito feliz aí que mais um grupo, esse do Japão, vai ser fantástico. Eu não sei se eu vou, tá? Meus pais vão. Eu tô querendo muito ir. O problema é o voo, né? Pra mim, com as crianças, não é nem essa outra parte. Quarto de hotel, enfim. Mas pagar aí. Pagar 4 voos e de volta pro Japão é puxado. Eu também não sei se a minha mulher consegue férias. Mas vai que eu vá junto com vocês nessa viagem aí. Mas meus pais vão estar certeza com o grupo. Beleza? Até mais.